capítulo 13, a santidade e a nossa vontade. Pois Deus é quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. Em tudo que já dissemos até agora sobre a nossa responsabilidade na santificação, a necessidade de convicção, compromisso, perseverança, disciplina e santidade no corpo e no espírito, a atividade da nossa vontade está sempre implícita. É a vontade que, em última análise, decide se quer pecar ou obedecer. É a vontade que escolhe ceder à tentação ou dizer não. A nossa vontade determina, pois, em última análise, o nosso destino moral, se queremos ser santos ou impuros no nosso caráter e conduta. Como isso é um fato, torna-se muitíssimo importante que entendamos a maneira como funciona a nossa vontade. O que a leva a seguir numa direção ou na outra? Por que faz determinadas escolhas? Acima de tudo, o mais devemos aprender a levar a nossa vontade, a submissão e obediência à vontade de Deus, numa base prática, diária e constante. Para compreendermos melhor como funciona a nossa vontade, vamos rever a definição de coração, apresentada já no capítulo 6. Nessa definição, Owen dizia que o coração, no sentido em que esse termo é aplicado na Bíblia, indica geralmente todas as faculdades da alma, no seu trabalho conjunto para fazer o bem ou o mal, a mente, as emoções, a consciência e a vontade. Todas essas faculdades foram implantadas por Deus na alma humana, mas foram todas corrompidas através da queda do homem no jardim do Éden. A nossa razão ou compreensão foi obscurecida, Efésios 4:18. Os nossos desejos emaranharam-se, Efésios 2:3. E a nossa vontade foi pervertida, João 5:40. Com o novo nascimento, a nossa razão volta a ser iluminada, os nossos afetos e desejos são voltados numa nova direção e a nossa vontade dominada. Contudo, embora isso seja verdade, não se verifica tudo imediatamente. Na experiência real, é um processo gradual. Fomos exortados a renovar a nossa mente, Romanos 12:2, e pôr o nosso afeto nas coisas de cima, Colossenses 3:1, e a submeter a nossa vontade a Deus, Tiago 4:7. Além disso, quando Deus criou originalmente o homem, a razão, as emoções e a vontade trabalhavam em perfeita harmonia. A razão ia à frente da compreensão da vontade de Deus. A vontade consentia em fazer a vontade de Deus, e as emoções deleitavam-se em fazê-la. No entanto, com a entrada do pecado na alma humana, essas três faculdades começaram a trabalhar com objetivos que se opunham entre si e também a Deus. A vontade tornou-se teimosa e rebelde e não quer concordar com o que a razão sabe ser a vontade de Deus. Ou então, o que é mais comum, as emoções tornam-se dominantes e afastam a razão e a vontade da obediência a Deus. O objetivo de tudo isso é enfatizar e permitir-nos entender a íntima relação entre a mente, as emoções e a vontade. Embora a vontade seja a suprema determinante de todas as escolhas, é influenciada nessa escolha pelas forças mais poderosas que atuam sobre ela. Essas forças poderosas vêm de diversas fontes. Podem ser sutis, sugestões de Satanás e do seu sistema mundano, Efésios 2:2, ou seduções perversas da nossa própria natureza pecaminosa, Tiago 1:14. Pode ser a voz urgente da consciência, o argumento sincero de um amigo querido ou o sereno impulso do Espírito Santo. Mas venham elas de onde vierem, a verdade é que essas forças atingem a nossa vontade através da razão ou das emoções. Devemos, portanto, estar alerta quanto ao que entra na nossa mente e influencia as nossas emoções. Salomão disse: acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida. Provérbios 4:23.
Se guardarmos diligentemente a nossa mente e emoção, veremos o Espírito Santo trabalhando em nós para conformar a nossa vontade com a sua. Filipenses 2, 12 e 13. Como é que então podemos guardar a mente e as emoções? Davi declarou: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Salmo 119, 9. Davi guardava seus caminhos com a palavra de Deus. A Bíblia fala-nos primeiramente através da nossa razão. Por isso é tão importante que a nossa mente seja sempre sobre a sua influência. Não há absolutamente nenhum atalho para a santidade que passe de lado ou dê pouca importância a uma assimilação constante da vida. Salomão disse-nos que a sabedoria, a compreensão e a discrição nos guardará do mau caminho. Provérbios 2, 10 ao 12. Trata-se de qualidades da nossa mente. Como poderemos adquirir estas qualidades? Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2, 26. Mas a quem dá o Senhor tais qualidades? Aquele que recebe a sua palavra, que intimamente valoriza os seus mandamentos, que mantém o seu ouvido atento à sabedoria e o seu coração pronto para a compreensão, que ora por discernimento e entendimento, que procura a compreensão como se trata de um tesouro escondido. Provérbios 2, do 1 ao 5. Torna-se evidente, mesmo numa leitura casual de Provérbios 2, do 12 ao 12, que a influência protetora da palavra de Deus vem como resultado de uma assimilação diligente, em oração e determinada das Escrituras. Para guardarmos a mente, devemos dar prioridade à Bíblia na nossa vida. Não apenas pela informação espiritual que transmite, mas também para a aplicação diária da mesma às situações concretas da nossa vida. Nós não devemos guardar apenas a nossa mente, devemos guardar também as nossas emoções. Para isso é útil que reconheçamos primeiro que, embora Deus apele muitas vezes à nossa vontade através da razão, o pecado e Satanás apelam em geral através dos nossos desejos. É verdade que Satanás irá atacar a nossa razão para confundir e enevoar as questões, mas isso é só para nos poder vencer através dos nossos desejos. Foi essa a estratégia que utilizou com Eva em Gênesis 3, do 1 ao 6. Atacou a sua razão questionando a integridade de Deus, mas a sua principal tentação dirigiu-se ao desejo de Eva. Lemos que ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar sabedoria. Gênesis 3, 6. Sabendo que Satanás ataca, acima de tudo, através dos nossos desejos, devemos vigiá-los com diligência e usar a palavra de Deus para controlá-los constantemente. Não se trata de anticismo, trata-se de prudência espiritual. Cada um de nós deve procurar estar consciente da maneira como o pecado nos ataca, através dos nossos desejos, e prevenir-se. É isso que Paulo aconselhou a Timóteo quando o instruiu. Foge também das paixões da juventude. 2 Timóteo 2:22. Guardar os nossos desejos implica, contudo, mais do que lutar na defensiva contra as tentações do mundo, da carne e do diabo. Temos de passar à ofensiva. Paulo aconselha-nos a colocar o coração nas coisas que são de cima, isso é, nos valores espirituais. Colossenses 3:1. O salmista exorta-nos a deleitarmos na lei de Deus. Salmo 1:2. E acerca de Jesus estava profetizado: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40:8. Vemos então que devemos colocar os nossos desejos nas coisas espirituais e deleitarmos na lei e na vontade de Deus. Chegamos assim ao fim da disciplina, a um plano estruturado. Normalmente, a nossa razão, vontade e emoção deveriam trabalhar nesta ordem, mas como tudo tantas vezes, nós invertemos a ordem, dando atenção aos nossos desejos. Temos de trabalhar no sentido de dirigir de novo esses desejos para a vontade de Deus. Quando comecei pela primeira vez a fazer jogging,
como exercício, não estava muito motivado e, portanto, não era persistente. Sabia que o devia fazer, que o meu corpo precisava de condições físicas e que provavelmente eu ficaria mais saudável como resultado da prática desse exercício. O problema é que eu não tinha condições, pensava. Isso exigia tempo de que eu não dispunha e, acima de tudo, era difícil. Assim, comecei, parei, sem nunca fazer qualquer progresso significativo. Então, li o livro do Dr. Kenneth Cooper, Aerobics, que documenta a importância das atividades que exigem esforço, tais como o jogging, que exercita o coração. O Dr. Cooper explicava por que é que o jogging era importante, dava algumas linhas de orientações simples para a prática e permeava os seus fatos e instruções com muitos exemplos de pessoas cuja vida física foi dramaticamente mudada em consequência do jogging. Dei comigo a ler este artigo, talvez meia dúzia de vezes. Eu não precisava ser convencido da importância do jogging. Já estava convencido. Não precisava voltar a ler as poucas regras simples. Entendia-as perfeitamente, logo a primeira vez. Era de motivação que eu precisava. Todas aquelas histórias de sucesso, aquilo a que chamo histórias de antes e depois, motivaram-me a praticar o jogging. A leitura repetida influencia a minha vida através das minhas emoções, pela motivação. Quando não o podia fazer pela razão, pela compreensão da importância do jogging. Ora, além de nos dar instruções e linhas de orientação para a vida, a Bíblia está cheia de histórias de sucesso, de pessoas reais que confiaram em Deus e lhe obedeceram e cujas vidas foram radicalmente transformadas ou influenciaram de modo significativo o curso da história. O capítulo 11 de Hebreus apresenta-nos uma lista breve e incompleta de algumas dessas histórias. Há, contudo, muito mais que nos foram mencionados, como o próprio autor de Hebreus reconhece em Hebreus 11:32. As proezas de homens tais como Daniel, Ananias e Elias, bem como Abraão, Noé e Davi, podem motivar-nos a avançar e a agir como eles. Seria, portanto, útil que incluíssemos constantemente os relatos de alguns destes homens na nossa leitura bíblica para nos motivarem em áreas de santidade. Além das Escrituras, podemos estar alerta em relação a alguns livros clássicos que, de fato, nos motivam para uma vida santa e piedosa. O seu número talvez não exceda uma meia dúzia que satisfaz de modo singular as nossas necessidades. Esses livros devem ser lidos diversas vezes e com frequência, da mesma maneira que eu li o Aeróbic. A ideia básica é que se deve ter um plano, uma abordagem disciplinada, que nos permita estar motivados para a santidade. Em última análise, é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Contudo, Paulo exorta-nos expressamente a que trabalhemos nós mesmos para conseguir isso. Filipenses 12:2. A nossa responsabilidade no tocante à nossa vontade consiste em guardarmos a nossa mente e emoções, conscientes do que influencia a nossa mente e estimula os nossos desejos. Quando fizermos a nossa parte, veremos o Espírito de Deus fazendo a sua, tornando-nos mais santos.